Se você ainda não existia no ano de 1990 ou ainda era apenas uma criança, não faz ideia do rebuliço que as novelas causaram nas maiores emissoras do país. Veja agora no LOTV. Olá, bem-vindos ao LOTV, eu sou o Léo Cordeiro. Gente, eu já fiz um vídeo sobre a novela Pantanal, que passou em 1990 e foi um marco da história da TV no Brasil. Fiz também sobre a novela Uga Uga, que passou em 2000, e já pensei em fazer sobre outras novelas também, mas preciso saber se vale a pena, porque praticamente ninguém fala a respeito de novelas aqui nos comentários. Mas eu resolvi fazer esse vídeo porque, especificamente em 1990, aconteceram algumas coisas bem interessantes em relação à dramaturgia na nossa TV. Então já deixe seu like, comenta, se ainda não é inscrito, inscreva-se. Eu quero chegar nos 10 mil, estou na metade do caminho. Então muito obrigado para você que já se inscreveu, que já faz parte desses 5 mil. E visite também o blog leonelonline.blogspot.com, que está ficando cada vez melhor. Tenho certeza que você que é saudosista vai se divertir um bocado por lá. E tem também os meus perfis no Instagram. Bom, vamos lá. A história das telenovelas de 1990, deste ano especificamente, começou a ser escrita em março. Estou dizendo isso em relação à história da TV. Porque em relação à sinopse, algumas dessas tramas começaram a ser produzidas bem antes. É o caso da novela Pantanal. Pantanal, de Benedito Rui Barbosa, tinha sido escrita em 1983 e em 1984 chegou a entrar em fase de pré-produção para estrear na Globo, mas não foi para frente devido às condições do Pantanal mato-grossense que não propiciavam as gravações da época. Depois, em 1990, a mesma trama foi produzida pela rede Manchete e mudou o jeito de fazer novela no país. Pantanal estreou no dia 27 de março e os detalhes sobre a trama você pode ver no vídeo que eu fiz exclusivamente sobre a novela. Juma, é verdade que você vira a onça feito a tua mãe? Quando tô com raiva. No Pantanal é assim, os bichos e os homens em harmonia na maior aventura de todos os tempos. Pantanal, uma história de amor no coração do Brasil. Novela de Benedito Rui Barbosa. Estreia, próxima terça, 9h30 da noite. Bom, a Globo durante muitos anos tinha uma programação diferente nos meses de janeiro, fevereiro e março e contava com muitas reprises. A programação do ano começava sempre em abril, que é quando a emissora faz aniversário. Então, no dia 2 de abril, estreou Rainha da Sucata, como o principal produto da dramaturgia em comemoração aos 25 anos da Globo. Para comemorar os 25 anos da Rede Globo, o maior elenco já reunido na TV. Vem aí, Rainha da Sucata, de Silvio de Abreu, a nova novela das 8. A Globo 90 é nota 100. Ou seja, poucos dias depois de Pantanal. E apesar de muita gente dizer que a novela da Manchete roubou o Ibope dos Marinhos, a Rainha da Sucata não passava no mesmo horário. A emissora do Adolfo Bloch esperava acabar o folhetim da Globo para começar o capítulo do dia. É o que o SBT faz nos dias de hoje. O Ratinho segura as pontas até acabar a novela na Globo para começar a novela no SBT. Coordenação. Brasil! Só um pouquinho. Rebola, Ratinho! Alô? Alô, quem tá falando? Maurício. Quem? Maurício. Ô, Maurício, você faz o que aí? Quem é? Aqui é o do programa do Ratinho. E a gente fica esperando todo dia vocês terminar a novela pra gente colocar as coisas no ar, né? Vocês não terminam nunca! Eu não acredito, velho. Corta a novela pra nós subir um pouco mais. Peraí, olha isso. Hã? Você ligou aqui na Globo? Eu liguei, rapaz! Mas Pantanal tirava a audiência da faixa de shows que tinha depois da novela. Esse foi o primeiro fato interessante da dramaturgia. Este foi o primeiro fato interessante da dramaturgia em 1990. Depois disso, o segundo fato é que, como a Manchete foi conquistando cada vez mais público e ficando cada vez mais em evidência nas mídias, a Globo resolveu elaborar uma estratégia para recuperar os seus telespectadores. Primeiro, a direção pediu para o Aguinaldo Silva escrever alguma coisa para colocar no mesmo horário de Pantanal, e ele, em conjunto com Márcia Prates, escreveu Riacho Doce. Aguinaldo teve como base o livro Riacho Doce, de José Lins do Rego, de 1939, e foi adaptado a toque de caixa, ou seja, para ontem. A trama em 40 capítulos usou a mesma estratégia de Pantanal, com cenas longas de natureza, muitos corpos nus, com a diferença de que a Manchete deixava aparecer algumas coisinhas que a Globo não permitia. Me refiro aos corpos dos atores, porque ninguém usava tapa-sexo.
E como o Pantanal passava mais tarde, sempre aparecia uma coisinha ou outra. Não espere isso no remake da Globo. Não crie uma expectativa com a novela Pantanal. O romance de José Lins do Rego. Riacho Doce. A nova série brasileira. Estreia nesta terça. Riacho Doce foi gravado em Pernambuco, partes no arquipélago Fernando de Noronha e partes na praia Carne de Vaca, em Goiânia, que faz parte de Pernambuco. Acabando o Riacho Doce, a Globo estreou uma minissérie de 5 capítulos chamada La Mama, com Dercy Gonçalves e César Filho. A intenção realmente era causar, a Dercy Gonçalves causava sempre. E eu vou parar de enumerar os fatos porque sei que eu vou me perder. Aliás, já me perdi. La Mama, assim como o Riacho Doce, era uma outra adaptação, era uma obra de 1957. E logo em seguida estreou a novela Araponga, no dia 15 de outubro. A novela falava sobre espionagem. O Araponga era um detetive particular que investigava o caso de um senador que morreu em um quarto de motel onde supostamente daria uma entrevista. Só por isso já dá para perceber que se tratava de uma comédia, né? Porque outro detalhe é que a araponga, que é uma ave que tem um som muito estridente, um som metálico muito alto, era o codinome de um detetive. Detetive precisa ser discreto, né? Então araponga e detetive não combina muita coisa, é bastante contraditório. E essa trama foi escrita por Dias Gomes, o mesmo autor de, por exemplo, Saramandaia. Meu nome é Ponga. Araponga. De Dias Gomes, Lauro César Muniz e Ferreira Goulart. Araponga. Estreia nesta segunda, 9h30 da noite. E o principal fato sobre a Araponga é que ela seria a substituta de Rainha da Sucata. Ou seja, a novela que seria a substituta do horário das 8, que na época começava às 8h30, passou para o horário das 9h30, para competir com o Pantanal. Então, para substituir a Rainha da Sucata, a direção da Globo encomendou outro folhetim para Cassiano Gabos Mendes, que escreveu Meu Bem, Meu Mal. E aí, como quase todos os atores do casting da Globo já estavam ocupados ou reservados para trabalhos prestes a começarem a ser produzidos, a produção da novela saiu catando todo mundo que estava disponível no momento para gravar a novela. Amor, intriga e ambição. Numa história de Cassiano Gabos Mendes. Meu Bem, Meu Mal. A nova novela das 8 estreia amanhã. Eu lembro de muita pouca coisa de Meu Bem, Meu Mal. Além de algumas cenas da estreante Silvia Pfeiffer, ela tinha estreado como atriz numa minissérie de 8 capítulos, A Boca do Lixo. Então estava bem crua ainda como atriz. E da clássica cena do Lima Duarte dizendo melão, eu quero melão. O senhor quer no café da manhã melão ou mamão? Pois é. O homem é surdo que nem uma porta e eu fico fazendo pergunta. Vou trazer mamão. Eu quero melão. Enfim, apesar de eu não ter assistido, me parecia que os atores não combinavam muito com os personagens. Mas era pelo fato de terem sido escolhidos só porque estavam à disposição. Não tem tu, vai tu mesmo. E parece que a trama também não agradou muito não. Teve muitos apelos, palavrões, ou seja, o nível caiu. E todo esse remanejamento de novelas e obras escritas pressas foi para tirar a audiência da novela Pantanal, que seguia com a corda toda. Aliás, muita coisa convergia em prol de Pantanal. Ou era consequente da novela, ou até alguma coisa que vinha do inconsciente coletivo. Por exemplo, aquele cenário do Clube da Criança, que eu já disse algumas vezes, que foi o que eu mais gostei, que era uma floresta, foi em 1990, ano que passava Pantanal. O cenário do show da Xuxa também era uma floresta, diferente do Clube da Criança, mas era uma floresta. E a música Boto Rosa do disco Xuxa 5, que foi lançado em 1990, me fazia lembrar muito Pantanal, apesar de o boto ser característico dos rios da Amazônia. Enfim, a natureza estava em alta. O Ping Pong lançou também um álbum para colecionar as figurinhas sobre o Pantanal, que vinham no chiclete. E eu tive o meu. Completei as figurinhas? Não. Até os Trapalhões fizeram uma sátira da novela A Espantanal. Foi uma sketch do programa, um feito, na verdade, porque a Globo sempre brincava só com os programas da própria emissora, para não divulgar a concorrente. Só para citar, a Globo vinha de uma relação de novelas, das 8, muito bem sucedidas, como Vale Tudo, Salvador da Pátria, Tieta, aí chegou a Rainha da Sucata, de Silvio de Abreu, e Meu Bem, Meu Mal, que cagou tudo. Então a Rede Manchete surfou bonito nessa onda do Pantanal. Muitas coisas pegaram carona, mas a novela chegou ao fim, e para substituí-la aconteceu algo similar ao que a Globo fez com a Rainha da Sucata, ou seja, produziu um folhetim meio nas coxas.
Jaime Monjardim, que era o diretor de Pantanal, teve a ideia de fazer uma novela que explorasse várias regiões do Brasil e sugeriu que a trama girasse em torno de uma comitiva de rodeios. Marcos Caruso e Rita Bussar, com a colaboração de Jandira Martini, ficaram responsáveis por escrever os capítulos que eram escritos no percurso da comitiva que ia de um lado para o outro. E a novela se chamava A História de Ana-Raio e Zé Trovão, e teve como protagonista a Ingrid Liberato e o Almir Sater, que estava em Pantanal e saiu antes do fim da trama para começar a gravar o Zé Trovão. Aliás, a Manchete tinha um casting pequeno de atores, então eram praticamente os mesmos que faziam todas as novelas. A História de Ana-Raio e Zé Trovão estreou no dia 12 de dezembro, fez história também, mas caiu um pouco no Ibope. Prepare-se. Você vai viajar pelo Brasil que o Brasil não conhece. A História de Ana-Raio e Zé Trovão. Estreia nesta quarta, depois do Jornal da Manchete. Bom, além dessas novelas que foram históricas, tinha ainda na Globo A Barriga de Aluguel, de Glória Pérez, no horário das 6, que era uma história muito à frente do seu tempo. Se tratava do drama de duas mulheres, uma que alugou a barriga para gerar o filho da outra, que não podia engravidar, mas se apegou ao bebê e não queria entregar a criança. Foi uma novelaça, na verdade, que ficou quase 10 meses no ar. Para você ter uma ideia, em 1990 tiveram outras duas novelas no horário das 6 horas. O Sexo dos Anjos, que já tinha vindo lá de 89, estreou em setembro de 89 e acabou em março de 90, ou seja, teve 6 meses de duração, tempo bom, relativamente bom. Gente Fina estreou em março e acabou em agosto, com 5 meses de duração, a metade do tempo de Barriga de Aluguel. Quer dizer, no horário das 6, diferente do das 8, não andava bem das pernas para o padrão da Globo. Já no horário das 7, as coisas pareciam estáveis. O ano começou com Top Model, que a propósito foi muito boa, seguida por Mico Preto, que não sou capaz de comentar, e acabou com Lua Cheia de Amor, que se estendeu até 1991. Não foi só a Manchete e a Globo que sofreram essas reviravoltas em sua programação, pois o SBT também teve que fazer alguns ajustes. Aliás, SBT não fazer ajuste não é SBT, né? Desde que estreou o canal, passou por isso o tempo todo. Faz parte da história da emissora mudar tudo de uma hora para outra sem aviso prévio. Bom, foi assim com a novela Brasileiras e Brasileiros, que apesar de ter em seu elenco atores como Edson Celulari, Neila Torraca, Rose Campos, Marcelo Serrado e Isadora Ribeiro, que estava em alta, a trama não vingou. E assim como Barriga de Aluguel estava à frente do seu tempo. Explico. A telenovela retratava basicamente um mundo surreal para a grande maioria dos telespectadores, ou seja, havia uma diferença abismal entre ricos e pobres, e a classe baixa consumia basicamente imagem, porque não tinha acesso aos produtos, à pseudo-realidade apresentada nas tramas da TV. E Brasileiras e Brasileiros tinha como protagonistas pobres, como a Record e a Globo resolveram mostrar nas novelas depois dos anos 2010, mas na época não deu certo. Então o folhetim estreou às 6 da tarde, mas por causa da baixa audiência mudou para 6h30, depois 5h45, depois 7 horas e acabou quando estava passando às 8 da noite. Além de sofrer uma mudança completa na trama. Outra novela nesse caso, é uma minissérie agora, na verdade, que não rendeu muito no ano, mas entrou para a história, foi Mãe de Santo na Rede Manchete, que não tinha episódios lineares, uma história consecutivas, eram eventos isolados. No quarto episódio, dedicado ao orixá Ossan, também conhecido como Ossanhã, a minissérie narrou a história de Lúcio e Rafael, um casal homossexual interpretado pelos atores Raí Alves e Daniel Barcelos, que protagonizaram o primeiro beijo entre homens da história da televisão aberta brasileira. Também muito à frente do seu tempo, ou seja, não foi a Globo, foi a Manchete a pioneira num beijo entre duas pessoas do mesmo sexo. Bem, meus queridos, a história é essa. Da minha parte é isso, eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande beijo, tchau.